O Tomás entrar. Estamos live. Estão ouvindo bem? Hello, how are you? I'm good, I'm fine. How are you? Fine too. That's Tudo awesome. bem, Tomaso? Excelente. Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem, meu querido. Ótimo. Muito obrigado aí por sua presença novamente aqui. A gente agradece aí os nossos colegas que a gente tem chamado e mais uma vez eu te agradeço. A gente começou uma amizade aí há mais de um ano atrás, né? É Acho que verdade. dois, né? Praticamente dois. É, um pouco E mais. No ano passado, eu exatamente estava olhando algumas coisinhas de calendário. Um ano atrás, eu estava em Goiânia. verdade. Uhum. Na verdade, ontem fez um ano, né, do Ontem, evento do Hit One Experience. ontem, pois Então, é, hoje, ontem. então nós estamos comemorando em um ano já e Parabéns para passa vocês. Obrigado pelo convite. uma honra. Quero apresentar aí o Tomás, o pessoal está entrando aos pouquinhos aí, Tomás. O Tomás, um grande amigo, eu considero um grande amigo já, a gente já se conhece aí há mais de um ano. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente um evento que eu estive na Califórnia, em São Francisco, se não me engano, em dezembro, no finalzinho de novembro, começo de dezembro de 2018. Pois é. E aí a gente conversou, tive a oportunidade, a gente marcou. Foi até engraçado, porque para poder falar contigo, eu tive que marcar pelo Facebook, né? Você não lembra? Você se lembra? E aí a gente se encontrou num coworking, não sei qual, Isso, não me isso. lembro de qual Nós coworking nos foi. encontramos lá na sede Menlo Park do Coworking Space da Spaces. A Spaces é uma filial, um subproduto da Regus, que é mais para voltado a startups. Foi bem lá Ah, em Menlo Park. bacana. Tomás, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sei que você é investidor, você é empreendedor, né? E autor também, né, de um livro, né? Isso, isso Que mesmo. esse livrinho aí que a gente está mostrando. Queria Ó, falar que você passa. ficou super bonitinho, ficou. Ficou bacana, né? Ficou, show. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente depois começar a falar um pouco mais do tema que eu te trouxe aqui para a gente poder falar, que é exatamente a inovação, né? Como que a gente pode inovar dentro de grandes empresas. E quando a gente fala de empresas, a gente fala de empresas como um todo, né? Não só empresas de tecnologia, mas isso não se limita a isso, mas também até a hospitais, grandes corporações. Mas vamos lá, se apresente, por favor. Então, mais uma vez, Fabiano, obrigado e parabéns pelas atividades de inovação. Eu acho que falar de inovação, drivar inovação, alimentar mentes e crescer com um grupo seleto é fundamental, principalmente nessas fases. Então, parabéns para vocês para dar continuidade nessa missão que, como você falou, começou e te inspirou vocês há mais ou menos 2 anos atrás. Eu me lembro muito bem aos nossos primeiros encontros e a curiosidade que existia na época e os objetivos e agora são realidade, já virou história. Então, falando de mim, cara, assim, bem simples, do ponto de vista, eu gosto sempre de me apresentar de dois lados, geográfico, eu sou cidadão italiano, nasci na Itália, depois me formei na Alemanha, onde morei 17 anos. Na Alemanha, fora do business, que eu vou falar um momentinho, aconteceu uma coisa fundamental na minha vida, que até hoje, basicamente, a melhor coisa que pude acontecer. Encontrei a minha esposa na Alemanha, ela é brasileira, brasilense, então, por isso eu tenho um vínculo com o Brasil e por isso falo um pouco de português. E daí, basicamente, a gente se aventurou, ficamos quase 20 anos na Alemanha, depois passei por Londres, um ano por Londres, antes de chegar aqui no Vale do Silício, Silicon Valley, que seria São Francisco, o sul de São Francisco, onde tem escritório mesmo no Vale do Silício. Do ponto de vista de business, cara comum do Vale do Silício, ou seja, fiz algumas startups, 4 de número nos últimos 20 anos, 3 delas que foram na nuvem, cloud computing, quando ainda não existia essa palavra de cloud computing, e a última foi há 4, 5 anos atrás, uma startup de mobilidade. Desde então, faz 10 anos que eu moro aqui no Vale do Silício, desde então
eu formei um fundo de investimento verticalizado para indústrias tradicionais. Indústrias tradicionais para a gente são indústrias burocráticas, como, por exemplo, a indústria de agricultura, mas também a indústria de educação, a indústria de medicina, onde viramos basicamente parceiros das maiores corporações do mundo para investir junto com eles. E nesse processo, nos últimos 3 anos, criamos um instituto de educação focado em inovação corporativa, chamado Instituto Silicon Valley Institute, que também opera desde o ano 2019, começo de 2019, no Brasil, de novo focado em educar executivos de indústria tradicionais. Como você comentou, tenho um primeiro livro no mercado, isso voltado mais a um framework, uma metodologia, como levar inovação dentro do mercado. Tenho isso publicado em 2 livros, em 2 línguas, em inglês, obviamente, e no português. E estou escrevendo no meu segundo livro já, que vai ser publicado em dezembro, que é uma nova metodologia, isso voltado somente para corporações, que eu talvez vou falar um pouco disso, que é uma metodologia de trepasso de como as grandes corporações de indústrias tradicionais optimizam, transformam e criam um novo modelo de negócio para um novo público-alvo. E só para terminar, desculpa essa apresentação um pouco mais extensa, sou instrutor na UC Berkeley, onde eu tenho o prazer de participar como instrutor na área de empreendedorismo focado em robôs e sistemas autônomos. E por sinal, uma excelente faculdade. Eu estive presente na Berkeley, conheci, muito bacana. E acho que os encontros que nós tivemos também foi lá nessa universidade, se não me engano. Muito legal lá. Foi lá, exatamente. A gente que trabalha com inovação, e a gente não fica mais novo, não? A gente precisa de inspiração e de mente brilhantes. E essas universidades, como UC Berkeley, como Stanford, mas também teve o privilégio, ano passado, em outubro de estar, acho outubro, novembro, de ser keynote speaker em Campinas, perto de São Paulo, na Unicamp, que foi também uma experiência sensacional para entender o movimento também que está acontecendo aí no Brasil. Bacana, bacana. Tomás, vamos começar a falar um pouquinho, óbvio que abrangendo um assunto que você domina, assim, com sobras, né? Que é exatamente a questão da inovação nas grandes corporações, na verdade em qualquer corporação, né? Então, como é que a gente pode fazer, como é que se faz inovação, tanto em pequenas quanto médias e grandes corporações? Como que funciona isso aí? Porque a gente sabe que as grandes empresas, elas têm uma dificuldade de mudar o status quo dela, né? Aquilo que está funcionando, você não mexe, né? E isso se estende também para pequenas empresas, né? E eu falo agora também da questão hospitalar, porque eu visualizo muito isso com relação a um pouco de bloqueio com relação a novas inovações. Falar inovação não é trazer robô, não é nada disso, né? Você tem uma forma de gestão diferente, e depois a gente pode até falar um pouquinho da questão da Nokia, né? Que ela trouxe uma inovação dentro da sua gestão em 2011, né? Quando ela estava quase que quebrando. Mas, enfim, fala um pouquinho para a gente aí o que é uma inovação, o que a gente pode estar fazendo para ajudar essas empresas. Então, Fabiano, essa é a pergunta, aqui chama de multi-billion dollar question, não? Multi-billion dollar. Se alguém encaixa com essa pergunta, entendeu? Ele vai se dar muito, muito bem. Por quê? Porque não tem exatamente uma estratégia correta, um ingrediente já pré-definido para lidar com inovação e como inovar. Mas tem experiências e tem formatos, tem lessons learned, que seriam basicamente lições aprendidas que a gente compartilha como lidar. Tudo começa, o que você descreveu aqui, que tem dificuldade de inovar, na cabeça da gente, Fabiano, sabe? Por quê? Porque nós temos um órgão chamado cérebro, que isso é basicamente milhões de anos, e é sempre, basicamente, tenta de ficar sempre naquela famosa zona de conforto.
E quando você junta duas ou mais dessas cabeças, isso fortalece ainda mais aquela zona de conforto. Então, o que a gente procura no nosso negócio, no nosso modelo de negócio? Edificar naquele que a gente constrói, edificar naquela coisa, naquele processo replicável e não mexer mais nele. Aqui, por exemplo, tem aquele famoso The Innovator's Dilemma, escrito pelo Steve Blank, que é o quê? O que ele descreve naquele livro? Que ele descreve que quando uma entidade, uma operação, uma organização chega a encontrar um público-alvo que quer um produto, onde resolve um problema, a gente fica feliz e fala, ó, ficamos quietinho, tá funcionando, entendeu? Só que essas operações, essas organizações são a primeira a cair para trás, por quê? Porque você fica sentado no que você fez e produziu e não olha para frente e tenta de mudar continuamente. Então, para basicamente você levar a inovação dentro da sua organização, você precisa de inquietude e precisa sempre de questionar o que você está fazendo. Do ponto de vista organizativo, do ponto de vista estrutural, hoje em dia, isso é parte do livro que eu escrevo, você deveria ter duas pessoas que trabalham junto, mas quase um batendo a cabeça com o outro. O que seria? De um lado, a gente tem um CEO, que é a abreviação para Chief Executive Officer, que representa basicamente um business model, um system business model. Um negócio, um negócio existente, com um produto existente, com termos existentes, e isso é bacana. Por quê? Porque isso tem que funcionar, tem que rodar, tem que ir adiante. Só que do outro lado, a gente, como fica muito ocupado com as nossas operações cotidianas, tudo a estratégia de inovação para. Ou seja, você precisa, do outro lado, um Chief Evolution Officer, não o CIO. Porque o CIO de hoje, Fabiano, ele é basicamente muito ocupado com a TI. É isso que muitas empresas esquecem. Que o TI é um prestador de serviço para qual canal? Para o business existente. Então, quem verdadeiramente está ocupado e preocupado para a nova visão? Quem está concentrado para o novo produto? Quem se questiona de atingir um novo público-alvo para fazer um novo mercado, para resolver um novo problema? Ninguém. Ou seja, essa posição hoje não é criada. Ok? E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, esse Chief Evolution Officer, que ainda quase não existe, que eu proclamo dentro da nossa metodologia, ele quase canibaliza o business existente de hoje. Ok? Por exemplo, vamos falando de alguns exemplos. No Netflix, tá? Ele concorreu com quem? Com Blockbusters. Quando? Aí, partindo nos anos 90, o Blockbuster, qual modelo de negócio tinha? Transacional, alugava as fitas cassete, ok? E quase 20, 30% do faturamento na época dela, sabe o que era? Era as taxas que você ficava atrasado. Quantos de nós levantava ainda o dia seguinte e fala, pô, esqueci de devolver, não é, Fabiano? Você lembra? Verdade, E você corria lá e ficava ficava chato aquela situação onde você era para pagar aquele dólar, $2, $3, e isso ficou um 20%. Ou seja, eles abusavam do modelo de negócio onde o valor daquele produto que você pagava aquele não era mais válido. Aí entrou basicamente quem? Entrou Netflix. Entrou Netflix e já teve em paralelo uma tendência, que foi a internet, que ficou mais acessível. E daí começaram a enviar, a primeira fase, começaram a enviar ainda por mail, por posta, os CDs para casa, ou seja, já inventaram, criaram um novo modelo de negócio onde você não era mais para ir para o Blockbuster, mas eles enviavam algo. Daí criou uma fidelização do cliente para o Netflix, entrou a internet, conteúdo online, flat price, então, modelo de negócio, novo produto. Okay? O que aconteceu com a Blockbuster, por exemplo? O que aconteceu com a Kodak? Por quê? Porque não deram a importância fundamental para
essa nova tendência, esse novo modelo, esse novo produto que está acontecendo. E não experimentaram. Quero de novo falar essa palavra, porque eu acho que hoje, com a crise que temos, gente, é para aumentar a taxa. Hoje eu tive uma conversa com uma empresa de 30 milhões de dólares, pequena, sabe? Fala, putz, Tommaso, aqui estamos em pânico. É tudo físico o que a gente está fazendo. Os clientes nos conhecem com produto físico, o que a gente tem que fazer? Eu falei, ó, você tem duas opções. Ou a gente vai para a igreja, vamos orar ou rezar, depende da sua preferência. Ou você tem que ser drástico na sua decisão. Sabe por quê? Fabiano, eu não acredito hoje em dia, você me conhece um pouco no meu jeito de interpretar as coisas, a essa palavra de recomeçar, revoltar. Gente, o que aconteceu agora nunca aconteceu na economia, nunca. As coisas mais parecidas que as pessoas falam é comparar essa situação à Segunda Guerra Mundial ou à crise do ano 1929. Sabe qual é a diferença? Que no ano 29 ou no ano 45, ou do 40 a 45, a Segunda Guerra Mundial, a economia não parou. Desta vez a economia parou. Ou seja, está tendo uma perda de BIP em média de 2 a 3% mensais. Você soma isso cumulativamente e você vai ver o que vai acontecer daqui a esse inverno. Ou seja, Tommaso, voltando àquele assunto, o que fazer, Tommaso? Gente, está mudando um hábito, porque a última vacina que foi desenvolvido foi há 17 anos atrás. E sabe quanto durou para achar o vacino? 4 anos. Agora, Tommaso, a gente é mais inteligente, temos inteligência artificial, temos quantum computer. Vamos supor que isso reduz 50%. São sempre 2 anos. Em 2 anos, vai mudar hábitos, vai mudar comportamento. Quem encaixa nos próximos 48 meses com um novo modelo de negócio? Que eu posso dar algumas dicas aqui para quem que está escutando? Robôs. Ok? Automatizar sistemas. Vai lá, procure braços de robôs para automatizar processos. Coloque sensores em atos. Coloque sensores no seu business para levantar dados. Ok? E gerar algo entre sensores e robôs. Okay? Quantum computing, para acelerar o processo de todos os dados levantados. Okay? Isso são 2, 3 coisas muito óbvias. Isso não é uma pergunta se vai acontecer, mas é só uma pergunta quem parte primeiro. Ah, mas Tommaso, eu não entendo nada de tudo isso. Ó, a descida. Infelizmente. Ok? Infelizmente. Verdade, verdade. Eu costumo até falar, não sei se você tem essa terminologia aí nos Estados Unidos, na Califórnia, que é o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. Né? Que o Oceano Azul exatamente é o mercado incipiente, né? O nicho de mercado. Né? E a impressão que a gente tem é que as empresas aqui elas estão nesse Oceano Azul. Mas o que eu acho, na verdade, é que elas estão caminhando para o Oceano Vermelho. Ou seja, elas estão a ponto de um desequilíbrio total, que exatamente é o que bate com a questão do blockbuster com o Netflix. Né? O Netflix hoje ela está no Oceano Azul, porque ela está dominando o mercado, né? E ela tem essa tecnologia. E fala assim, a Netflix começou ontem. Não, cara, tem uns 15 anos que eu estou vendo Netflix e começou com preto e branco. Né? E eu acredito que as empresas elas precisam, para inovar, elas precisam começar, mesmo que elas não tenham nada de inovação, mas precisam começar. Então, começar ontem. Né? E partindo desse princípio, é o que você falou. Então, a gente está vendo algo totalmente diferente do que a gente já viu em todo o nosso passado. Né? Esse dia para trás eu estava conversando com um amigo e eu tenho 20 anos de formado, vou fazer agora. Uhum. E nós passamos pela epidemia da AIDS, né? Nós temos aí a febre suína, agora o coronavírus. Então, assim, nós passamos por várias coisas, mas nunca tão drástico com relação à economia como estamos vendo agora, como a gente está vendo agora com o Covid. Então, eu acredito que não foi um lockdown de cidade, mas foi um lockdown de economia, porque derrubou tudo. E achar que a economia não vai prejudicar, não vai ser prejudicada, a saúde e tudo mais, é uma fantasia total, porque cada 1% do PIB, Tommaso, talvez você não tenha essa informação, cada 1% que cai do PIB, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, você pode computar
mais ou menos 100 mil mortes por miséria, por pobreza. Porque as pessoas saem do nível de pobreza para miséria total, e eles não têm o que comer. E aí começam as doenças típicas de país subdesenvolvido, que acabam fazendo exatamente essa questão de saúde pública mesmo, né? Então, achar que o Covid-19 está matando aí, hoje já matou 15, 16 mil brasileiros, né? Mas se a gente for ver a questão de saúde pública, de doença cardiovascular, já morreram mais de 140 mil aqui no Brasil. Só para ter um parâmetro, né? Mas agora vamos voltar aqui no tema, com a inovação. Você falou de inovação, companhias e tal. Agora a gente vai falar um pouquinho de startup, né? Como que as startups que estão aí sendo propagadas no mundo inteiro, aqui no Brasil, ainda é incipiente esse mercado. Temos aí 15 mil e poucas startups, poucas de saúde. Como é que elas podem ajudar nesse processo de inovação dentro dessas empresas? E quando a gente fala de empresa, eu volto a falar, não é grande corporação só, porque às vezes eles acham que grandes corporações é que têm o dinheiro para contratar a empresa. E não é assim, né? A gente pode fazer parcerias, podem fazer muitas coisas. Como é que essas startups podem ajudar a gente aí com relação a fazer inovação dentro das corporações, dentro das companhias? Então, as startups são um ingrediente importante, mas são um ingrediente válido, um ingrediente que precisa para as corporações aprender, testar e se inovarem. Por quê? Porque como corporação, você tem possibilidade de qual escolha, de qual caminho você opta para a inovação, que é o famoso buy, partner e build, ok? Buy, partner and build. O que é buy, partner and build? Buy é para comprar, partner é fazer parceria e build é fazer você mesmo, ok? Eu vou fazer alguns exemplos aqui e depois eu vou respondendo a sua pergunta. Se você entra na estratégia de build, ok? Então você como corporação, você basicamente decide do quê? Decide de desenvolver, pesquisar, fazer algo de inovação dentro da sua empresa. Então você cria algo você mesmo. Pergunta para vocês aqui, para a audiência que estão assistindo isso, quem que está com risco nessa estratégia? Aí o 100% do risco está com a empresa. Por quê? Porque a empresa decidiu de desenvolver algo internamente. É preciso ser feito? É preciso. Isso é uma versão de como inovar. Qual risco tem? E qual é a probabilidade, Fabiano, de impactar e sair com uma inovação nesse processo? Essas são todas métricas, esses são todos pensamentos que precisam ser feitos antes de começar a inovar. Então, partner, build or buy. No build, quando eu faço algo, 100% do risco está do lado da empresa. Ah, tá, Tomás, mas risco eu não gosto. Então, vou fazer o quê? Vamos aí trabalhar com universidades, com laboratórios, para diminuir o risco. Legal. Qual é a vantagem e a desvantagem? Quando você colabora, que é o partner, quando você colabora com alguém, você diminui o risco porque você divide o risco. 50% é da universidade, 50% é da gente. E daí, basicamente, tem algumas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Uma das vantagens é que você trabalha junto a mentes brilhantes. Eu gosto de música, mentes brilhantes. Você, basicamente, com as mentes brilhantes, vai ter acesso a muito mais informação e, assim, basicamente, o seu funil de inovação cresce mais rápido. Qual é a desvantagem? Sempre quando você começa a colaborar com alguém, a fase de impacto do que você está fazendo se estende. Então, antes que essa inovação verdadeiramente entre dentro da sua empresa a tomar uma importância, isso vai passar muito mais tempo. E depois tem a terceira versão, que é a versão basicamente de buy. Ok? Buy seria de tipo comprar ou pegar um prestador de serviço externo. O buy, por exemplo, entra a estratégia dos startups externos, onde você, como empresa, reconhece um desafio, Fabiano, e uma unidade de negócio, e para você querer
resolver, se para você querer resolver esse objetivo, você faz uma parceria junto a uma startup externa, e daí basicamente você começa a filtrar startups, você começa a fazer uma forma de scouting de startups. Qual é a vantagem e a desvantagem desse assunto? Quando você trabalha com startups, você tem milhões de startups no mundo, milhões, ok? Para você encontrar uma startup que verdadeiramente, aqui eu chamo de sexy, nossa, que legal, que cabe dentro da sua infraestrutura, na sua mentalidade, que o time aceita, sabe? Você precisa filtrar muitas delas. E também, quando você tem acesso a algumas startups, quando você conecta com algumas startups, aquelas boas são difíceis de lidar porque todo mundo está procurando ela. Então, basicamente, é um desafio de como acessar startups, como filtrar startups, como avaliar as startups, ok? Quem que vale e quem não vale. Uma vez que você encontrou uma startup, é um jeito mais rápido, that's the reason, isso é o motivo porque você fala rapid experimentation, experimentação rápida. Então, para resumir, startups é um modelo, um formato relevante, válido para inovar entre os três modelos que existem, que é parceria, buy, é o comprar como as startups, ok? E o build, que é o construir, o fazer, o desenvolver você mesmo, entendeu? E a cada um deles, a minha dica é mede o risco, ok? Quanto é... Eu não estou falando que você tem que evitar risco, Fabiano, tá? Porque na inovação, o risco é implícito, tá? Inovação, Sim, risco é implícito. sim. Mas você tem que medir o risco e falar, nessa fase que eu estou, com essa liquidez, com esse time, com esse, digamos, status quo, eu estou pronto para qual tipo de inovação? Partner, build or buy. Faz sentido? Com certeza, com certeza. E falando nisso aí, exatamente pensando nisso aí, que a gente pensa no tal do funil de inovação, né? Como é que a gente Exatamente. consegue fazer dentro de uma corporação esse funil de inovação? Como é que a gente pode tratar isso aí a partir de todo esse conceito que você já falou e trazendo essas startups para a gente? A gente sabe que o funil, lá na base, que é invertida, na verdade, você tem um aglomerado de ideias, né? Inicialmente você tem essas ideias. Fala para a gente como é que a gente pode estar inovando dentro da empresa através de um funil de inovação. Então, o que é um funil de inovação? Só para esclarecer, talvez uma outra pessoa não está familiar com Também, esse também. termo, tá? Então, o funil de inovação é basicamente muito parecido com o funil de vendas, ok? Que todo mundo Sim, deveria conhecer, porque todo mundo deveria vender um serviço ou um produto. Só que você substitui, dentro do funil de vendas tem clientes ou prospects, ok? E você substitui os clientes com inovações, ok? Então você cria um funil na sua mente ou na sua estratégia e você lota esse funil de inovação. Agora vamos fazer um passo atrás. Qual é a armadilha maior desse funil de inovação? A inovação em si corporativa não é de achar uma inovação que dá certo e resolveu tudo, Fabiano, ok? Isso exato. é ingênuo, tá? Isso é não ter experiência. Tipo, Tomaso, eu preciso dessa startup porque depois resolvi tudo. Não. 9 de 10 startups falham, ok? Porque não tem mercado, porque não tem capacidade de como levar o produto no mercado, porque o produto não está aceito. Ou seja, para eu, como empresa, construir um funil, preciso primariamente entender o seguinte. Primo, preciso de ter várias atividades que constroem um topo do funil, que constrói leads, que constrói uma entrada de inovação no meu funil, para eu começar a filtrar o que vale, o que presta, o que é adequado para a minha empresa. Então, primeiro, mudar a mentalidade e falar, não se trata de uma inovação, se trata de criar uma quantidade, de uma frequência alta de inovação, onde você começa a escolher, ok? Então, a primeira coisa é frequência dentro desse funil. Dentro desse funil, você categoriza esse funil em 3 fases, Fabiano, ok? Que o McKinsey chama de Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3, ok?
O que é o Horizon 1, Horizon 2 e Horizon 3? Dentro desse funil, você faz uma subsegmentação desse funil do que eu posso usar agora, do que eu posso usar amanhã, o que eu posso usar talvez daqui a 2, 3 dias. Isso justamente irônico, os dias, porque os McKinsey fala o que eu posso usar hoje, que seria 0 a 2, 3 anos, o que eu posso usar amanhã seria de 3 a 5, 6 anos, e o que eu posso usar a longo prazo, que seria a 7 a 10 anos. E daí o seu funil começa a ter já uma ordem, porque fala, não, essa tecnologia é muito louca, eu não tenho, atualmente ainda não é madura, talvez no futuro. Essa tecnologia eu preciso hoje, então você coloca já em uma parte do funil, é mais no finalzinho do funil, onde você começa a lidar com isso. Então esse funil é para você pensar em frequência, pensar em uma alta transação de quem entra, quem sai do funil, do ponto de vista de probabilidade, oportunidades, ok? É uma segmentação de quando eu vou usar qual tipo de tecnologia, e você aplicando um funil desse formato, Fabiano, você mudou o DNA da sua empresa. Por quê? Porque pensando em funil, você está muito mais neutro, tá? Com um raciocínio muito forte, muito programático do que talvez funcione ou não funcione para a sua empresa, em comparação se você só depende de uma ou duas coisas que você viu e você acha que vai dar certo. Faz sentido? Total, total. Isso aí é muito bacana de falar, porque hoje eu acredito que grande parte das empresas, ô Tomás, não estão preparadas ou não sabem exatamente colocar o funil em evidência, né? Então elas não sabem como funciona isso aí. E é exatamente o que você falou, é o funil de vendas, né? O funil de vendas funciona exatamente como o funil de inovação. Então, você falar para empresários e que eles precisam fazer essa inovação dentro da sua empresa, através de um funil, onde você tem todas essas etapas, soa difícil. Eu não sei como, assim, do ponto de vista da Califórnia, dos Estados Unidos, talvez isso seja mais comum. Aqui a gente vê ainda muito empecilho, talvez com falta de aculturamento do nosso empresariado, né? E eu queria saber, assim, com relação aos dois públicos, você conhece tanto o Brasil, você conhece vários países, mas você já esteve aqui no Brasil várias vezes, já teve palestras com várias entidades, inclusive com Unimedes de algumas regiões do país. Como é que você observa com relação a isso? Você entende que essas empresas, essas corporações, elas têm maturidade para fazer essa inovação dentro da empresa, usando um funil de inovação, usando a questão de ter ideias como um primeiro platô, depois você filtrar essas ideias e trazer startups para dentro delas, para poder amadurecer, e a partir daí você afunilar ainda mais e fazer, vamos supor que você teve lá 10 mil ideias, você afunilou para 5 mil projetos e de repente você ficou com 700 ideias, né? Como é que funciona isso aí? Isso aí ele é fatídico, as pessoas elas realmente apresentam essas ideias, elas no final a ação é feita ou simplesmente fica só na questão do meio? Qual que é a proporção disso aí com relação à parte dos Estados Unidos e da Europa, que você conhece um pouco também, com relação ao Brasil? Qual que é o time disso? Nós estamos muito atrasados, a gente tem capacidade de avançar mais, como que é? Então, deixa desempacotar um pouco essas perguntas, que tem várias perguntas. Eu acho que de um lado tem a pergunta comparação de países. Eu vou falar um pouquinho desse assunto também. Mas eu acho que a pergunta principal aqui é quando lidamos com inovação, quando as corporações lidam com inovação, como é que pode essa inovação verdadeiramente ter impacto e sucesso? Correto? Para entender isso, nós fizemos nesse meu segundo livro que eu estou escrevendo, que vai
ser publicado no final do ano, que é a metodologia só para corporações de como inovar, a gente se ocupou muito com pitfalls. Pitfalls no português seriam armadilhas. Okay? Quais são as armadilhas? O que acontece hoje para nós entender quais são os erros? Okay? Então, as armadilhas comuns de hoje são o seguinte, que as pessoas, os executivos, os managers, os líderes das pequenas, médias, grandes empresas, obviamente, quanto maior, quanto mais burocrático, quanto mais fragmentado, quanto mais devagar tudo acontece, eles se jogam como decisão logo dentro de uma tecnologia. Vou ser bem concreto, porque isso para mim me motivou alguns anos atrás a levantar e falar, não, eu preciso, Tomás, mudar isso no mundo, ok? O que significa isso? A maioria das empresas e a maioria dos executivos pergunta sempre a única coisa. Tomás, me fala aí no Vale do Silício, quais são as tecnologias que a gente poderia adaptar? E daí você fala a mesma coisa que todo mundo fala, desde do meu filho que está indo na universidade, no high school, que é robô, sensor, artificial intelligence, quantum computing, computer vision. E daí? Isso resolve o quê? Qual é a perspectiva? Onde está o erro? Que o executivo, por causa de medo, por causa de falta de conhecimento, Fabiano, ele se joga dentro de uma tecnologia e fala, eu coloquei essa tecnologia aqui, agora bacana, temos o robozinho que vai analisando tudo, estou feliz, o meu cliente... Não, isso é um erro. Sabe por quê? Porque se a gente analisa essa estratégia é o quê? É executar em direção uma tática que não foi planejada. No meu livro, eu descrevo 3 fases de como você lidar com inovação, que é a famosa estratégia SET, Strategy, Execution and Talent. Você começa a inovar pela cabeça, pela estratégia. Não vai escolhendo o bracinho do seu robô, o sensorzinho. Por quê? Porque está errado. Eu pergunto para todos aqui que estão na audiência, aqueles que estão ouvindo esse vídeo, uma pergunta bem simples. O que a sua empresa vai ser? Eu estou vendo aqui alguns dos sponsors, eu conheço muito bem. Grande abraço aí para os amigos da Unimed, a Cicobi, conheço muito bem todos eles. Passamos bons momentos no ano passado, ano retrasado, junto aqui e no Brasil. Abração por aí. Mas a pergunta é, o que vocês vão ser daqui a 3 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 7 anos? Sabe qual é a diferença entre planejar e ter uma visão? Esse é um grandíssimo erro. O planejar é quando você vê algo e incrementalmente se mexe naquela direção. Ou seja, você pega da onde você está e você continua algo incrementalmente. Hoje, isso não funciona, você não vai lidar com inovação. Quando você tem uma visão, você tem uma visão, no inglês é reverse engineer, que seria uma visão, engenharia revisada. Você parte do futuro, ok? E você fala, aonde eu quero chegar, o que eu vou ser no futuro. Porque quando você vê para o futuro e faz essa perspectiva para trás, você fala de transformação. Dentro dessa palavra transformação, três ingredientes. Podem anotar, que é público-alvo novo, produto novo e modelo de negócio novo. Então, a pergunta primeira na estratégia é qual é a sua visão que você tem aqui chama-se future back, do futuro para trás. E não present forward, que é de hoje, do presente para frente. Então, o primeiro passo é da estratégia. Sentar e falar para onde nós queremos ir. Isso já é muito difícil, Fabiano, para muitos executivos. Por quê? Cara, como assim future back? Não sei o que é você. Não sei de onde começar, qual produto. Então, falta o DNA de você ter a visão do future back. Por isso, hoje em dia, a constelação, gente, de como uma empresa está montada, não é mais que funciona, não funciona mais. A gente precisa transformar já o DNA da empresa. Eu falei, eu preciso de um Chief Executive Officer, Chief Evolution Officer, que olha só future back.
E muitas vezes vai contra do Chief Executive Officer, porque ele trata do produto principal. Então, o primeiro ponto é estratégia. Dentro da estratégia, tem vários pontos, só para mencionar alguns que eu falo aqui na minha metodologia, por exemplo, alinhamento de compensação com a inovação. É um ponto gigantesco. Fabiano, como é que você, o porquê você, como CEO da empresa, o que te motiva, tá? Aplicar inovação se você não está recebendo dinheiro de inovação? Se a sua inovação talvez vai servir só na próxima geração, por quê? Fala, não, Tomás, sabe de uma coisa? Eu fico quietinho na minha, eu quero aqui trabalhar com as minhas operações para optimizar tudo. Por quê? Porque a minha compensação está vinculada diretamente a hoje, a esse trimestre, a esse ano. Ou seja, tudo o que eu faço para a próxima geração, pip, entendeu? Não me interessa. Então, por exemplo, dentro da estratégia, você faz um assessment, senta com o seu time, e daí você faz uma análise de um 20 pontos, que a gente faz aqui no Silicon Valley Institute, que são todos alinhados com a estratégia. Depois da estratégia, você, com essa estratégia, fala, peraí, agora eu preciso executar. E daí você entra na execução. E tem mais ou menos 35 oportunidades, 35 táticas hoje em dia que você pode optar, que você precisa experimentar para encher o seu funil de inovação. Medindo o que, Tomás? Time to impact, tempo de impacto de inovação, risk of innovation, cost of innovation, e tudo isso precisa ser estruturado na sua tática. Ou seja, cara, em vão procurar um sensor, um bracinho, para quê? Para falar que você tem agora inovação? Não, é errado. Isso na Alemanha se chama actionismus, em inglês se chama activism, que significa pegar uma shotgun e chutar só assim para ver quem você mata sem... Como é que é? Chutar para todos os lados, né? Não. Vamos ver o que presta, o que não. Isso não significa ter um plano. Ou seja, estratégia. Essa estratégia você alinhou. Boom. Segundo passo, execução. Na execução é frio. A execução é que você tem aquelas táticas. Nós temos uma matrix de 29 pontos, 30 pontos, que você escolhe a sua matrix, dependendo do risco, dependendo do custo, dependendo do time to impact, e fala, com isso eu preciso lotar o meu funil de inovação. E que o terceiro ponto é o talento, que esse é o T do SET, Strategy Execution Talent. Quem da minha empresa, Fabiano, vai ter a capacidade de me acompanhar? O que nós precisamos fazer para capacitar o nosso colega para não ficar para trás? Qual é o DNA novo, o talento novo que precisamos dentro da empresa? Então, esses são todos os pontos, essa SET methodology, ok? Quem quer saber mais, vai lá no siliconvalley.ly, siliconvalley.ly, para saber mais, tá? E esses são os 3 pontos. Passo sim. Passo o pessoal. Passo sim. Aqui tem perguntas também. O que está perguntando aqui? Mas por inovação incremental, disruptiva. Marques Marcial. Excelente show. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Ramos. Como atuar em um ramo onde existem várias empresas atuando? Então, isso é o clássico modelo de indústrias burocráticas fragmentadas. Isso é exatamente o que a gente escreve, tá? Isso são clássicas indústrias onde tem muita política envolvida, onde tem... também, se você não sei quanto tempo você... 1 hora, não? Então, tem 15 minutos. Tem uma outra pergunta, a gente pode talvez aqui pedir, mas isso é basicamente quando você tem muita política envolvida, não pode se perder na política. Você precisa de ter um plano, e esse plano não pode ser de uma forma desestruturada. Okay? Agora, não tem uma estratégia que vai dar 100% certo. Só que você precisa de ter um plano de como agir, e esse plano precisa ser sucinto e precisa ter os 3 elementos, para nunca ir na mesma armadilha que cai todo mundo, que seria, eu tenho aqui uma tecnologia. Não, é estratégia, execução
e é talento. Set methodology para você quebrar aquela burocracia de um jeito sistemático. Systematic innovation, de um jeito sistemático. Eu vejo dentro de algumas instituições, depois que você fala tudo isso aí, de uma outra forma, por exemplo, você achar dentro da empresa talentos que possam desenvolver inovações é algo que você precisa estimular, né? E voltando lá atrás, quando que eu falei no começo, exatamente com relação à Nokia, foi um tripé que eles armaram, né? Foi exatamente a liberdade, né, a abertura e a ação. O que é a liberdade? Liberdade de fazer aquilo, eles têm uma ideia e o CEO, o diretor, fala assim, não, você tem a liberdade de poder atuar de acordo com os princípios da empresa, né? Uhum. Abertura. Ó, o colaborador tem a possibilidade de chegar no diretor, no CEO, seja lá quem for, exatamente para propor alguma inovação. E a ação exatamente dele poder efetivamente executar aquilo que ele está pensando, mesmo que ele erre. Ele vai ser perdoado, mas ele vai ser perdoado por uma coisa que ele tentou fazer. Lógico, dentro dos parâmetros econômicos da empresa, né? Então, quando a gente fala com relação a criar dentro da empresa, inovar dentro da empresa, Tomás, eu vejo esse tripé, né? Que eu acho que falta um pouco também da nossa cultura de deixar um pouco para o nosso funcionário, para o nosso colaborador criar, né? E muitas das vezes eles têm a capacidade de ter ideias excelentes, porque a gente não tem o dia a dia de toda a empresa, né? E eles podem captar isso aí e trazer para a gente, né? Eu concordo 100%. Tá? Tem um monte de pergunta aqui, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que é com relação a venture capital, né? Com relação ao capital de risco. Como que você enxerga o capital de risco para essas empresas, para essas startups que estão chegando aí? Você acha que tem um aumento desse capital de risco? As pessoas estão mais dispostas a investir em startups como um capital de risco? Como é que está esse mercado no mundo? Vou te falar no mundo que eu acho que é mais abrangente. A gente sabe que no Brasil está crescendo, mas como é que é o parâmetro humano de forma mundial aí? Como é que você enxerga isso? Então, o que é capital a risco? Capital a risco é um fundo onde está sendo, onde tem vários LPs, limited partners, parceiros dentro do fundo para investir dentro de startups. Face a essa crise que a gente está, como em todas as crises, obviamente a maioria dos capitais está sendo congelados e estão parados, ok? Mas o que acontece, o que o mercado precisa, quais são as tendências atuais? As tendências atuais são o seguinte, que as grandes corporações, antes já da crise, estavam confrontadas com uma grandíssima desafio, que era o desafio de inovação. Agora as corporações têm dois desafios, a crise e a inovação, ok? Daí, basicamente, o tempo útil que a gente temos todos em comum, só um fator tempo, precisa ser acelerado ainda mais, ok? Quando eu, como corporação, me jogo dentro da indústria, dentro da estratégia de inovação, tá? Eu tenho uma coisa que acontece que é implícita, que é aprender. Como executivo, eu faço algo, eu aprendo. Concorda? Principalmente Sim. porque a inovação é algo de novo para as grandes corporações. Então, pensa sempre nisso. Independentemente do que você está fazendo, grande corporação, média, você está naquela fase de aprender. Quando você aprende, você não ganha. If you learn, you don't earn. Repito. If you earn, ganha. You don't earn. Você não ganha. Entendeu? Se você aprende, você não ganha. Mas nesse tempo, o que está passando nessa fase? O tempo. O tempo está passando. Então eu aprendo, não ganho e o tempo passa. Qual é o risco? O que fazer? Gente, quando você perde tempo, você perde oportunidade. Opportunities. Para eu lidar com oportunidade, a única coisa que as grandes corporações podem fazer é investir. Tanto que a gente vê, nos últimos 2, 3 anos, os fundos que cresceram com mais rapidez, e a quantidade de fundos que foram criados com mais rapidez é o Corporate VC, que é o CVC. Tomás, o que é esse tal de CVC? Corporate, corporação, VC, Venture Capital. Okay? Então, é o fundo de investimento de uma
empresa, ok? Por quê? Porque as grandes empresas estão entendendo que investir, gente, vou falar agora devagar porque isso arrepia, é uma necessidade. Se o tempo para você é fundamental, se você quer acelerar tempo, quando você está aprendendo e perdendo oportunidades, você quer também as oportunidades do seu lado. Então, investir é uma necessidade para você acelerar o processo de inovação. Agora, uma das perguntas mais aplicadas é, Tomás, olha, a gente não faz pouco de faturamento, nós não podemos criar um fundo de 50 milhões de dólares como o CVC e investir isso. Como é que a gente faz? É isso onde entramos, por exemplo, com a Awesome Ventures, ok? Por quê? Porque analisando esse desafio, a gente vira parceiros das médias empresas que não têm um capital de 50 milhões de dólares, mas querem investir dentro do startup e não sabe fazer como fazer, entendeu? E não sabe como fazer e precisa de ajuda externa. Então, o CVC é algo que está crescendo muito rápido e vai ter dois modelos. As grandes corporações, ok? Que vão ter o fundo próprio, e as pequenas e médias corporações que vão precisar de parcerias externas, aonde tem já conhecimento, acesso a startup, onde tem um funil de startup, e eles vão virar basicamente parceiros para investir esse dinheiro. Uma outra pergunta aqui. Hoje, qual seria, na sua visão, qual a principal barreira para empresas no Brasil inovar? Para o Brasil, para empresas no Brasil inovar? Qual a principal barreira? Você é politicamente correto, tá? Não, pode, não tem problema não, aqui está tudo escancarado, pode falar. Posso mandar bala mesmo? Pode. Sabe o que eu aprendi com o Brasil? Esse jeito que o brasileiro fala mimimi, é se lamentar muito, tá? Quando eu viajo ao Brasil, eu era para estar de novo no Brasil esse ano já 2, 3 vezes, infelizmente esse Covid me impediu, mas se Deus quiser até o final do ano eu vou de novo. Gente, muito fácil, onde o brasileiro, onde o seu colega, onde a pessoa que está frente a você, que fala que algo não funciona, ok? Você tem uma escolha, ou você se junta a essa conversa, e daí ficam dois mimimi, ou você fala, sabe de uma coisa? Eu vou resolver isso. E, gente, por sendo uma live, não escutando você está pensando, nossa, aquele gringo não sabe de nada, aqui é tudo burocrático, o Brasil é difícil. Gente, todas desculpas, gente, isso ok? Um empreendedor é nada para resolver desafios. Aonde ter desafios é um Disney World para os empreendedores. E o Brasil é um Disney World para os empreendedores. O Brasil, na minha opinião, tem um potencial gigante para inovar por vários motivos. Um dos quais é porque o brasileiro tem uma afinidade grandíssima comportamental com os Estados Unidos. Ou seja, gente, abre os ouvidos e a mente. O que funciona aqui nos Estados Unidos, a probabilidade de funcionar no Brasil é muito alta. Então, empreendedores, para de mimimi, se joga dentro, levanta as mancas e resolve esses problemas, porque só nós empreendedores podemos mudar política, podemos mudar metodologias, conceitos, só nós podemos influenciar a economia. É preciso de todos vocês. Excelente, falou tudo. E aqui é rasgado mesmo, não tem problema não. Acho que as pessoas precisam ouvir, às vezes, Tomás, a verdade. Porque existe muito mimimi, realmente, né? E pegar a ideia e desenvolver são poucos. A maioria ficam guardadas nas gavetas. E, bom, enfim. Nosso tempo aí está acabando. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Não sei se... o que você pode falar mais? Você tem uma coisa muito bacana, né? Que você faz palestras aí falando exatamente isso que a gente conversou aqui, e às vezes as pessoas acham que a gente está conversando de inovação, a gente não falou muito de saúde, mas tudo que a gente fala aqui serve para qualquer coisa, né? Então, quando eu cheguei a falar para você, te convidei, falei, Tomaso, eu não quero que você fale de saúde,
Eu quero que você fale simplesmente aquilo que precisa ser falado e serve para qualquer população, que é exatamente o que nós conversamos aqui. Isso é muito bacana, né? E as pessoas precisam entender um pouco. A gente está aí nessa luta. Me englobo na questão da startup. Eu acredito que o Hint One é uma startup. Tem 1 ano e meio só que a gente que abriu a empresa e a gente está lutando aí. A gente ia fazer um evento agora esse ano. Infelizmente, nós precisamos cancelar, a gente acaba tendo que pivotar, então a gente tem que ser rápido, né? Então, mesmo que você seja um empreendedor e você vai cair várias vezes, você vai ser derrubado várias vezes, você vai errar muitas vezes. E reze para errar, porque se você errar, você vai aprender. Fabiano, olha, eu não tenho muita experiência de empreendedorismo há alguns anos. O que eu falo? Primeiro, o empreendedor nunca cai para baixo, ok? A força física para o empreendedor é diferente. Por quê? A força de atração, você não cai para baixo. Quando você olha para trás na sua vida, você sempre caiu para cima. Não faz sentido? Faz. Verdade. Porque falo sempre para todo mundo, uma falha vivente. Sabe por quê? Porque eu gosto de experimentar, que me leva sempre mais perto de todos os negócios que eu faço com o meu time, ok? Então, não olha para a falha, não tenha medo, ok? É para falhar, é para você crescer. Sabe por quê? Nós fomos escolhidos para ter experiência de vida. Por quê? Porque quando você tem experiência de vida, você pode derramar para os outros. E quando você derrama para os outros, você tem amor dos outros, tem paixão dos outros. E, gente, não é o dinheiro que conta. Ah, mas Tomás, você tem dinheiro. Gente, se você ainda está nesse pensamento, você precisa de outra aula. Aqui a aula é um pouco mais centrada espiritualmente, ok? Quando você está numa fase que você quer derramar para os outros, o outro vai recontribuir. Então, faça a experiência, caia mesmo, nunca desista, ok? E aqui talvez tenha só um minutinho. Eu gosto sempre de terminar na minha frase, no meu quote, que eu aprendi, Fabiano, você conhece ela, já me viu algumas vezes falar ela, que, gente, é o seguinte, nunca esqueça da onde você vem. Sabe por quê? Porque isso te mantém humilde. Mas, da onde você vem, a sua origem, não pode te atrapalhar, não pode te limitar, não pode te parar para onde você quer chegar. Quando eu falo da sua origem, eu não falo que eu sou italiano, eu falo vocês são brasileiro, tem um americano. Pergunta-se, o que é a minha zona de conforto? O que é a nossa zona de conforto? Para onde eu quero chegar? E começa a atuar naquela direção. É um desafio? Mas exatamente isso que o DNA do empreendedor precisa e busca, o desafio para crescer. E com isso, Fabiano, eu sei que a gente está acabando. Muito obrigado pela consideração. Fica todos com Deus. Te agradeço novamente, Tomás. Foi excelente. Eu acho que nós tivemos um aproveitamento muito bacana. Gostaria, o pessoal está pedindo aqui uma segunda parte já. Mas é outra história. Podemos fazer. Muito obrigado novamente por sua disponibilidade. Aqui já são 9 horas da noite. Eu acredito que deve ser aqui por volta de 4, 5 horas da tarde, né? É isso. Muito bacana, te agradeço. Quando você vier aqui no Brasil, visita aqui gente aqui em Goiás. Tamo junto. Não, excelente. Um beijo aí para todos os goianos. Tenho vários amigos, ok? Tá, João. Ótimo. Muito obrigado. Mais uma vez, sucesso para todos nós. É momento de oportunidade. Abração. Obrigado, um abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau.